O trabalho já começa logo cedo, é a luta pelo bom sustento. O dia a dia é suor, dificuldade e a tristeza que invade. Se a figueira não floresce, nem haja fruto na vida, todavia louvarei, exultarei no Deus da minha salvação. Se Deus cuida das aves do céu e dos lírios do campo, Ele olha você, que é mais importante. Na caverna o corvo levava sustento a Elias e virou garçom, providência divina. Se a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, todavia louvarei, exultarei no Deus da minha salvação. O mesmo sol que nasce e aquece o justo também brilha para o ímpio. Eu não creio num evangelho de consumismo que todo mundo vai ficar rico. No programa de hoje estamos recebendo a visita da senhora Maria Elisa, é diretora da Associação Lar, Casa de Apoio Comunidade Terapêutica. É militante da área HIV e faz parte do movimento Cidadãs Positivas. E hoje ela estará abordando um tema muito pertinente, Viva e Deixa Viver. Será que no dia a dia, na prática, realmente isso é tão fácil como o lema Viva e Deixa Viver? Nós vamos saber logo, logo, e se assim aguçou a sua curiosidade, a minha também, porque eu sei que é uma barra. Nós agradecemos a todos os assinantes da NET que tenham ligado para nós, que tenham entrado nos nossos e-mails, também pedindo informação, orientação, isso é muito importante para nós. E nós estamos aqui exatamente para isso. E se no programa de hoje você tiver dúvidas, entre em contato conosco através do e-mail programaabc@netservicos.com.br ou pelo hotline 11 28 18 17 00 e esclareça suas dúvidas. Isso é muito bom, né? Porque dúvidas é o que nós mais temos. Obrigado pela presença, viu, Maria Elisa? Obrigada. É um prazer, eu já te conheço de nome, que nós temos amigos em comum, que já estiveram na sua comunidade, e hoje nós vamos saber o que realmente você faz. Um trabalho muito bonito, já tive a oportunidade de conversar um pouquinho com você. E falando sobre esse lema, na prática, viva e deixa viver, é fácil? Bom, boa noite a todos. Na verdade, é um lema que eu vim a aprender depois que eu entrei em recuperação, né? Porque eu sou uma dependente química e alcoólica, que precisei da ajuda, né, de um programa de recuperação para exatamente fazer isso, né, poder deixar a minha família viver e ter a minha vida, assumir a responsabilidade da minha vida. Né, durante o período em que eu estive no uso, a minha família foi, de uma certa forma, meio que obrigada a assumir todos os compromissos que eu havia feito, inclusive criar meus 2 filhos. Que hoje são adultos. E eu só pude entender que eu os mantinha como meus reféns com a minha doença da dependência química quando eu entrei em recuperação, porque eu transferi para eles tudo que era minha, que era meu, ser mãe, né, ser esposa, ser filha. Eu abri mão de tudo isso com o meu uso de drogas. E é um exercício, eu vivo esse exercício diariamente. Então, eu procuro respeitar o limite dos meus filhos, a vida que eles têm, né? E procuro ter a minha vida, né? Levar as minhas questões, né? Os meus planos, as minhas metas, busco alcançá-las. E hoje tenho esse programa e alguns companheiros com quem eu partilho e divido, né? Todas as minhas dificuldades e recebo a ajuda deles também. E você falou que você já fez um tratamento. Foi exatamente nessa comunidade que hoje você é diretora. Exatamente.
Essa comunidade, na verdade, ela é uma casa de apoio, né, para pessoas portadoras de HIV/AIDS, que essa era a missão inicial desse trabalho. E aí nós acabamos incluindo dentro dessa missão um atendimento também à dependência química, porque era o que nós recebíamos. A demanda que nós recebíamos era de pessoas positivas, na época, em consequência de uso de drogas. E eu fui para esse lugar exatamente para tratar essa questão da dependência. Né? Eu sou soropositiva há 23 anos e, na época, eu estava morrendo com o uso de drogas. Passaram-se, isso foi em 94. Depois de um ano de tratamento, eu me apaixonei pelo trabalho. E aí eu decidi que eu queria aprender para poder ficar junto, para fazer parte. E aí fui procurar fazer curso de coordenação, lá na FEBRACT, fui fazer alguns outros cursos, né? Coordenei a casa durante um período e hoje, né, eu estou na direção da casa, né, desenvolvendo um trabalho na área administrativa. Em 94, quando você iniciou esse trabalho, ou melhor, entrou como uma paciente, de lá para cá, o processo foi terem menos portadores do HIV, manteve-se mais ou menos o mesmo número ou diminuíram? Eu acredito que tem diminuído gradativamente. Né? Nós temos tido menos pessoas positivas, mas nós temos tido também, por um outro lado, um aumento muito grande de jovens com hepatite, que é uma outra patologia que é extremamente preocupante e que a maior parte das pessoas não dão muito valor. Né? Mas, infelizmente, hoje a gente tem um número muito alto de pessoas que desenvolveram hepatite. E na nossa casa é assim, as pessoas que não chegam diagnosticadas, elas têm um período de 3 a 4 meses em tratamento de recuperação para depois serem convidadas a fazer uma testagem. Né? Então, a gente espera pelo menos passar o primeiro período, elas conviverem conosco, verem que, de repente, se por acaso ocorreu um diagnóstico positivo, não é o fim do mundo. A vida pode continuar e pode continuar com qualidade. Né? O importante é não fazer uso de nenhum tipo de substância química. Na época, como é que você encarou de ser soropositivo e, ao mesmo tempo, também dependente química? Quando eu tive a confirmação do meu diagnóstico, era alguma coisa mais ou menos que esperada, porque eu fazia uso de droga injetável. E o grupo com quem eu fazia uso, todos foram morrendo de AIDS. E aí houve um momento em que eu adoeci, né, eu tive um problema numa válvula do coração e foi proposto dentro de um hospital em São Paulo fazer a troca dessa válvula. E foram feitos exames pré-operatórios e quando veio o diagnóstico, o médico falou, infelizmente nós não vamos poder operá-la. Né, o que nós vamos fazer é um tratamento medicamentoso e se você tiver fé, você peça para Deus, porque o que tiver ao nosso alcance nós vamos fazer. Mas nós dependemos muito mais de Deus do que da medicina para te salvar. E eu acreditei. Né? Eu acreditei e um dia eu me lembro que eu acordei, eu fiquei 3 dias sem falar, sem comer, né? Acho que revendo o que era a minha vida, de onde eu tinha vindo e até onde eu tinha chegado. E um dia, quando a psicóloga chegou, ela entrou no quarto, eu olhei para ela e falei, eu não vou morrer de AIDS. Ela falou, que bom. Eu falei, eu não vou desistir, eu vou lutar. Se existe essa doença, eu vou lutar. Enquanto eu tiver fôlego, eu vou lutar. E você emagreceu muito na época? Na época, eu cheguei para a instituição com 38 quilos. Caramba! Eu peso 66 hoje. E é mesmo paradoxal, porque você, quando jovem, você me disse que fazia regime e tomava... Isso. Tomava né, medicações. Muita medicação para emagrecer. Eu comecei fazendo uso de substâncias químicas com 13 anos, porque eu era obesa. Né? E, na época, meu pai achava que aquilo era o que me deixava depressiva. Então, eu fazia acompanhamento com endocrinologista e tomava remédios para emagrecer. O seu pai achava ou você estava depressiva? Eu acho que eu ficava assim, depressiva, porque era aquela época ainda em que as mulheres tinham que ter cintura fina, né? Usar vestidinhos rodados, mas terem bem marcado uma cintura. E eu não tinha, então aquilo me deixava numa tristeza terrível. Né? E aí meus pais concordaram que eu tinha que tomar remédio para emagrecer. Mas nenhum de nós sabia, né, que eu tinha essa predisposição e que, infelizmente, era o primeiro passo
para que eu depois me tornasse uma dependente de química. E você associou junto a essa farmacologia também outras substâncias, por exemplo, o álcool? Sim. Eu, quando mais ou menos por volta dos meus 15 para 16 anos, eu comecei a fazer ingestão de álcool, né, porque eu tive um problema muito sério de ordem familiar. Né, eu tive um irmão que era alcoólatra e ele tinha, assim, às vezes, desentendimentos com meu pai e eles entravam em confronto físico, né? E na minha casa sempre teve, né, um barzinho com algumas bebidas para serem servidas às visitas, aos amigos. E muitas vezes eu acabei ingerindo álcool em momentos de brigas entre meu pai e meu irmão, briga física. E eu bebia, às vezes, 1, 2 goles de alguma bebida bem forte e me escondia, né, e dormia. Então, para mim, aquilo era um alívio. Eu não via o que acontecia. Eu só ia ver no dia seguinte o resultado de tudo que tinha ocorrido. Quer dizer, você se automedicava para ficar mais tranquila. Isso, para fugir, na verdade. Eu não queria ver. Né? Eles chegavam ao ponto, às vezes, de tirar sangue um do outro. E aquilo eu preferia ficar, assim, dormir, anestesiada e dormir. Perfeito. E não sabia que tinha começado a partir daí, né, minha dependência de forma forte. Quando você foi para a internação, existiam outras mulheres? Sim, na época que eu me internei, nós tínhamos, a casa de apoio tinha 7 mulheres e 4 homens. Desses 4, 2 já estavam, infelizmente, em fase avançada, né, e já estavam acamados, e nós cuidávamos dessas pessoas. O nosso lema era esse, né, quem estivesse bem, cuidava daquele que não estivesse bem. E assim, despertou em você esse interesse em que momento? Porque é sabido que a gente que lida com pacientes, e principalmente dependentes, eu conto nos dedos as pessoas que são elegíveis para ficar numa comunidade e agarrar como uma missão, como você tem feito. 17 anos, ficou na frente e hoje é diretora dessa casa de apoio. Parabéns! Que momento que isso, assim, você se percebeu de estar na linha de frente? Eu acredito que no momento em que eu consegui permanecer em recuperação por mais de 2 anos e que eu pude perceber que aquilo que eu havia vivido de experiência negativa tinha como reverter para que era mais ou menos assim, era como se eu tivesse vivido uma parte da minha vida buscando a morte das pessoas, sendo um agente de morte. E quando eu entrei para essa casa de apoio e eu comecei a ver o tipo de trabalho e pude me agregar a esse trabalho, era como se eu estivesse fazendo assim, uma reparação, que hoje eu entendo dentro do programa. Eu passei a buscar a vida, né, a ministrar a vida, através da minha experiência, da minha palavra, do meu carinho, da minha atenção, do meu cuidado com eles. Né? Então, eu acredito que, para mim, foi isso, foi um despertar de Deus. Tipo assim, você não morreu, mas você tem um propósito para você estar viva. É para você se doar para outras pessoas como alguém se doa para você. Naquele momento você teve quem também te apoiou? Sim, com certeza. Uma outra companheira? Não, o próprio mentor do nosso trabalho, o falecido Nivaldo Aguiar. Maravilha. E você se inspirou no trabalho dele? Exatamente. Parabéns. Muito lindo. E eu isso. amo o que eu faço. É o que me faz acordar todos os dias. E às vezes, assim, hoje já com 57 anos, eu tenho alguns problemas sérios de saúde, inclusive em decorrência do abuso de drogas. Mas todos os dias, quando eu acordo às 4 horas da manhã para orar, eu só peço para Deus. Eu falo, Senhor, me dá força, restitui a minha força, porque eu preciso levantar, eu preciso trabalhar. E Ele tem feito isso todos os dias. Parabéns, Maria Elisa. Muito lindo isso, muito bonito mesmo. Vamos ver se tem algumas pessoas que queiram. Já vão fazer pergunta, porque eu já escutei ali, eu quero fazer pergunta. E vai chegar a hora de todo mundo. Me diz uma coisa, o convívio familiar acaba influenciando o dependente, você, como também uma ex-usuária, você percebia, você deu umas dicas aí que me parece que, no seu caso, você me deixou transparecer que convivendo, a família acaba contribuindo muitas vezes para o dependente? Sim, na minha opinião, a estrutura familiar, que é a primeira célula com a qual o indivíduo aprende a conviver, muitas vezes ela contribui para que ele não consiga não só
continuar fazendo parte daquela célula de uma forma saudável, né? Porque normalmente uma família adoecida, ela acaba adoecendo seus entes, né? Então, por exemplo, uma família que às vezes tem um problema de alcoolismo dentro da família ou um problema de dependência de medicamentos para controle de nervos. Então, é muito difícil você dizer para um filho, olha, filho, não use drogas, mas você toma calmante. Né? O pai diz falar para o filho, não use drogas, mas o pai bebe todos os dias. Então, qual é a referência que esse filho, que esse jovem vai ter? Não tem. Então, é o que eu penso. A família é aquela célula da onde nós saímos, da onde nós somos gerados. Né? E tem que existir realmente muito amor, muita cumplicidade para que exista equilíbrio. E para isso é muito necessário o diálogo, o convívio, né? Essa cumplicidade. Eu acho e o exemplo, que não? Com certeza. O exemplo é tudo. Eu acho que, assim, falar, às vezes, desperta, mas o que realmente move é o exemplo. Sem dúvida. E aí, tem alguém que vai querer fazer pergunta? Meu nome é Marluce e eu queria saber qual é a família, qual a melhor maneira de ajudar? Eu acredito que a primeira coisa que a família tem que se preocupar é identificar, né, o que é que realmente está acontecendo. Né, porque muitas vezes a família não quer enxergar. A dor é tão grande, né, quando ela percebe que tem um filho ou um parente, seja ele, né, um esposo ou uma esposa, com um problema com dependência, que a família se nega a enxergar, né, como se ela dissesse assim, não, isso não está acontecendo. Né, então, eu acho que essa é a primeira etapa, é o reconhecimento. E o segundo é procurar saber quais são os meios que ela vai ter para realmente cercear a liberdade e cercear as atitudes, porque a gente só consegue parar com o uso de drogas quando a gente se sente amado, mas sabe que esse amor tem limite. Isso é muito bom. Tem mesmo, é verdade. E assim, como você percebe, como você lidava com os seus sentimentos, como, por exemplo, a autoestima, no caso, a própria rejeição, que fica meio ambivalente mesmo no dependente? Na verdade, durante o período meu de uso, que foi muito longo, foram quase 15 anos de uso, e eu não tive, chegou um momento, quando eu entrei em recuperação, que eu não tinha nem identidade, nem autoestima, né? Era como se eu não existisse. E a situação era uma coisa assim tão séria que eu tenho um casal de filhos, né? Tenho um filho com 36 anos, uma filha com 33, e aonde eu vivia num local de uso próximo ao trabalho da minha filha. E eu me escondia quando ela passava, porque eu tinha medo que ela me visse, tinha vergonha que ela me visse. Então, não existia autoestima, não existia... Só existia a rejeição, tipo assim, você não é nada. Então, o mínimo que você pode fazer é não deixar nem ser vista. Poxa. A coisa era muito séria. E aí, quando eu vim para essa casa, eu fui começando a perceber que eu era um ser humano doente, né? E que eu precisava descobrir um jeito de me tratar, porque eu tinha descoberto que eu era doente. Eu não era, assim, uma pessoa indigna. E, a partir dali, me tornar responsável por me tratar. Mas você percebia, assim, entre familiares, amigos, assim, uma coisa assim, fica para lá, você é uma pessoa problemas? Totalmente. Algumas vezes, alguns parentes, eu acredito até que eles tiveram esse processo de rejeição após o diagnóstico do HIV. Né? Mas eu tive duas cunhadas, por exemplo, que uma delas... o marido dela, um dia, quando eu cheguei no portão para pedir um pouco de comida, porque eu estava com fome, ele falou para ela, ela não entra a partir da garagem. Se você quiser dar comida para ela, você vai dar um prato de comida para ela na garagem. Eu não quero ela em contato com meus filhos. Ela usa droga. Você tinha que idade mais ou menos nessa? 32 anos. 32 anos. E sua filha já tinha... Já era quase adolescente. Quase adolescente. Poxa, quer dizer que isso sente mesmo na pele. Com Até certeza. A própria família, nesse momento. Eu tenho um irmão que ele faleceu há 3 anos. E quando ele soube que eu era HIV positiva,
ele teve um processo de rejeição tão grande que ele falou assim, já não bastava você ser usuária de drogas, e agora você me diz que você tem AIDS. Então, você não é digna de ter o nome da nossa família. E ele faleceu há 3 anos atrás, e eu só fui descobrir porque eu fui procurá-lo no começo deste ano. E quando eu cheguei na casa dele, a esposa dele falou, ele faleceu, mas ele não quis que você fosse avisada. Caramba. Coisa muito séria. É sério. Quantos irmãos vocês eram? Nós éramos em 3. Em 3. Então, quer dizer, até a própria dependência acabou, assim, separando vocês uns dos outros. Sim, com certeza. E do outro irmão você teve a proximidade? O meu outro irmão, ele faleceu muito jovem, porque ele era alcoólatra. Ele faleceu com 42 anos. Então ficou você? Só. A família que os meus pais constituíram termina em mim. E esse outro irmão que faleceu agora? Ele tem filhas. Mas ele faleceu do quê? Ele teve um derrame. Não tinha problema com álcool? Não. Não tinha. Era o único irmão que realmente nunca teve envolvimento com nenhum tipo de substância química. E assim, você acredita que assim, a opção pela droga é algum fator de influência do meio? A opção é natural? No seu caso? Ou tem alguns fatores que poderiam determinar essa ou aquela droga? Eu acredito que existem alguns fatores que propiciam o uso. Né? No meu caso, por exemplo, eu acredito que foi a falta de informação com relação à questão de começar a fazer uso de remédios para emagrecer. Né? Talvez se nós tivéssemos sido informados, tanto eu quanto os meus pais, talvez eu não tivesse iniciado o uso desse tipo de remédio. Né? Mas, infelizmente, nós tínhamos total desconhecimento. Mas eu acredito também que existem outros fatores que levam ao uso. Por exemplo, a questão da aceitação dentro de um grupo. Né? É muito comum na juventude, na adolescência, para fazer parte de um grupo você tem que fazer algumas coisas. Dentre elas, muitas vezes, é fazer uso de alguma droga. Né? Então, a necessidade de ser aceito é uma questão. Às vezes, a dificuldade com algum problema familiar, né? A desestrutura de uma família internamente, leva o jovem ao uso. Né? E outras vezes, até pela própria... eu vejo assim hoje, essa questão dessas festas que o pessoal promove, né? Tipo festas rave, esses lugares onde não existe limite para nada, né? Onde as pessoas fazem sexo de forma desarvorada, às vezes com 3, 4, 5 pessoas numa noite sem saber direito com quem esteve. Então, tudo isso contribui muito para o uso de drogas. Eu acredito que as famílias hoje, elas, infelizmente, elas não podem dizer assim, meu filho não vai ter contato com droga. Mas elas têm que estar muito próximas para que eles aprendam a escolher exatamente aquilo que é bom e digam não às drogas. A nossa conversa está muito boa, mas nós temos que fazer o nosso intervalinho. A gente volta já já com vocês, com a Maria Elisa. Até já. Nada vai me separar de ti, Jesus meu Salvador. Se estou fraco, me levanta, me transporta, quebra o ferrolho das portas. E do pó levanto abatido, que não tem nenhum vigor, e o coloca em lugares elevados, se assentar com os reis da terra. E é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, sua palavra jamais cai por terra e não fica no pó. No pó tudo se cumpre. E é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, sua palavra jamais cai por terra e não fica no pó. No pó tudo se cumpre. Se a tristeza ferozmente fere a alma, no abismo da aflição, sua palavra é o forte e o farol que me dá a direção. E quando penso que estou fraco é que estou forte, os seus braços me socorrem. Seu poder se aperfeiçoa na fraqueza,
espírito de fortaleza. Oh, glória. E é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Sua palavra jamais cai por terra e não fica no pó. Oh, não, no pó tudo se cumpre. E é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Sua palavra jamais cai por terra e não fica no pó. No pó tudo se cumpre. Eu sei quem Ele é. Oh, Ele é Rei dos Reis. Eu sei quem Ele é. Oh, é Senhor dos Exércitos. Eu sei quem Ele é. O pão da vida que dá vida ao mundo. Eu sei quem Ele é. Oh, é o dono do céu. Eu sei quem Ele é. Oh, começo e meio e fim. Eu sei quem Ele é. O mesmo ontem, hoje, eternamente. Atindiriridô, deredido, tido. Atindiriridô. E andorendo, e é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Sua palavra jamais cai por terra e não fica no pó. Oh não, no pó tudo se cumpre. E é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Sua palavra jamais cai por terra e não fica no pó. Oh não, no pó tudo se cumpre. Senhor, eu não sei mais como vou clamar. Não tenho nem mais lágrima para chorar. Inclina os teus ouvidos, vem ouvir minha oração. Pra que viver sofrendo desta maneira? Os outros olham pra mim, balançam a cabeça, zombam, blasfemam, perguntam: onde está o teu Deus? Mas quando as taças transbordarem no céu com as orações, como cheiro suave, chegar até a presença de Deus. O Todo-Poderoso, Santíssimo e Exaltado, se precisa enviar a Miguel pra me trazer a bênção. O ser humano não suporta não gostar de sofrer. Até Jesus pediu pra Deus afastar o cálice. Acho que vem na minha vida, Senhor, faça sua vontade. Sofremos tanto que pensamos até em morrer. Não temos mais paciência para ver o dia nascer. Mas quando Deus interfere, o crente não quer mais morrer, só quer viver. E quando as taças transbordarem no céu com as orações, como cheiro suave, chegar até a presença de Deus. Todo-Poderoso, Santíssimo e Exaltado, se precisa enviar a Miguel pra me trazer a bênção. Às vezes vamos pro vale, mas Deus é reto e justo e nunca prova ninguém por gostar de sofrimento. Aprenda muito nessa escola, é para o teu crescimento. Estamos de volta com o programa Família, recebendo a visita da senhora Maria Elisa. Ela é diretora da Associação LAR, também da Casa de Apoio Comunidade Terapêutica, e é militante da área do HIV e faz parte do movimento de cidadãs positivas. E ela está falando umas coisas muito, muito interessantes, que para nós é até um pouquinho de novidade. E falando sobre o tema, viva e deixa viver. E nós sabemos que é uma situação difícil no dia a dia, na prática, as pessoas que têm um dependente, um familiar, no uso ou na dependência de uma substância, a família não se tornar essa codependente. Portanto, é isso que nós estamos falando. E se você tiver alguma dificuldade, alguma curiosidade, precisar de alguma informação, entre em contato conosco através do e-mail programabc@netservicos.com.br ou através do hotline 11 28 18 17 00 e você vai esclarecer suas dúvidas. Maria Elisa, está muito bom o papo, está muito interessante, porque você faz um trabalho que não é muito comum, com pessoas portadoras do HIV, também independentes, químicas, e você estava me falando, não é?
a respeito de algumas mães que vocês recebem com filhos e que moram na comunidade. Como é que é isso? Na realidade, o que aconteceu é o seguinte. Nós tínhamos já em Osasco, nessa unidade de Osasco, um atendimento onde nós abrigávamos mães com filhos. Né? Quando essas mães dependentes químicas positivas por HIV ou não pediam vagas e elas tinham criança, nós abrigávamos a elas com as crianças. Aí houve uma regulamentação dentro do Conselho de Assistência de Osasco e não foi mais permitido para nós que nós trabalhássemos com crianças. E aquilo para a gente foi uma tristeza muito grande, porque na época nós tínhamos mães com filhos e nós fomos obrigados a abrigar essas crianças em outras casas. E eram mães positivas. Então as mães permaneceram conosco e as crianças foram para casas de criança. E eu acredito muito em Deus. Né? Passaram-se acho que 2 anos ou 3 anos, nós recebemos uma proposta de assumir uma instituição que inicialmente era para crianças infratoras, mas que não havia dado certo, e que tinha o Conselho do CMDCA tinha já toda a documentação, né, e nos permitiu que a gente pudesse voltar a trabalhar com mães com filhos. Então nós temos essa unidade hoje, né, ela funciona perto de Embu-Guaçu, no município de Cipó, é um município muito pequeno, e lá nós abrigamos mães com crianças. Nós temos lá 6 mães e 9 crianças, né? E alguns rapazes, porque é uma unidade rural, né? É uma chácara. Então, as mães cuidam das crianças e da parte mais de cuidado com as moradias e os rapazes cuidam da manutenção. E essas crianças, vocês também têm atividades para elas? Sim, nós temos uma psicopedagoga, né? Então, as crianças em idade de creche vão para a creche, quando retornam, elas vão para a brinquedoteca, né? E as outras crianças em idade escolar frequentam a escola normalmente. A escola fica assim próximo ou vocês têm condução para levá-las? Nós temos um carro que leva as crianças para a escola. São 20 minutos de carro. Né? Nós estamos a 12 quilômetros do centro da cidade. Quantas crianças vocês têm? 9 crianças. 9 crianças. Isso. Estão na escola hoje? Todas. Todas? Todas. Todas. Maravilha. Então vocês precisam de um micro-ônibus? Porque carro Nós não dá. temos uma Kombi. Então tá certo. Tem que ser uma Kombi. E as mães fazem o que durante o dia? Elas têm na parte da manhã uma reunião matinal, depois tem todo um processo de laborterapia, que são os cuidados com as unidades habitacionais, cuidados pessoais com a roupa das crianças. Aí tem uma equipe que é montada diariamente para o almoço, para fazer as refeições. E na parte da tarde elas têm uma outra reunião e após essa reunião são os cuidados com as crianças, que é o horário que as crianças estão vindo do colégio. Então é o horário de dar banho, de prepará-los para o jantar, né? Tem a sessão desenho. Para as crianças? Isso. Ou para todos? Não, para as crianças. Aí as mãezinhas vão procurar estar fazendo os afazeres que são normais, né? No dia a dia das mães. Passar roupa, cuidar das coisas, organizar a casa. E assim à noite? À noite, normalmente, eles têm 2 dias na semana, tem um grupo anônimo que está indo fazer painéis, né? E eles têm uma reunião que eles chamam de reunião de atividade artística, que é um rapaz que vai fazer aulas de canto e de violão com eles. E tem um dia à tarde que eles têm aula de artesanato. Agora nós conseguimos um voluntário que está fazendo um curso de elétrica 2 vezes por semana. Então os rapazes da unidade de Cipó vêm para Osasco 2 vezes por semana para fazer esse curso de elétrica. E a parte espiritual? Vocês teriam alguém para fazê-la? Sim, nós todos temos, tanto numa unidade como na outra, nós temos o sábado dedicado para atividades espirituais. Então, nós recebemos igrejas, recebemos grupos de oração, né? Como nós somos ecumênicos, nós não estabelecemos uma determinada religião, né? Nós entendemos que essa escolha deve ser feita pela pessoa, né? Nós apenas damos as opções e aí cada um depois vai acabar escolhendo que caminho seguir. Perfeito. E assim, vocês
tenham assim conhecimento dos 12 passos, trabalham com essa programação? Sim, todo o nosso trabalho é baseado na filosofia de 12 passos, TRE, né? Um pouco sobre, a gente fala um pouco com eles também sobre a questão de prevenção em DST-AIDS. Então, cada dia da semana, nós temos uma reunião que aborda um assunto, na parte da tarde. Maravilha. E assim, o índice de recuperação é boa? Olha, se eu for estabelecer como índice de recuperação apenas feminino, é muito baixo. Se eu for estabelecer dentro do público masculino, eu acredito que ele é bom. Ele chega pelo menos a uma média de 20%, 20%, 25%. Eu acredito que é daí entre 25% a 30%. Eu Essa é a minha média também. Margem. O homem é muito mais fácil para trabalhar. Sim, com certeza. Aceito mais fácil o programa. É mais ou menos isso? Você também sente mais facilidade? Eu penso que o homem, ele, talvez por ser assim, a atividade do homem no uso, ela acaba conduzindo ele à marginalidade muito rapidamente, né? E isso faz com que ele acabe pedindo ajuda, entrando realmente num processo de pedir ajuda. Agora, a mulher, infelizmente, ela usa o corpo e a beleza física como moeda de troca. Então, enquanto ela achar que ela realmente tem alguma coisa de atrativo, ela acha que ela ainda pode continuar usando mais um pouco, o que é uma pena muito grande. Sem dúvida. Fazer uma pergunta que eu acho muito interessante e eu gosto de saber de vocês que já participaram, convivem, você que teve também essa dificuldade, até um pouco do complexo da obesidade. Dentro do grupo, você acredita que existem pessoas que criam personagens, máscaras, para ser assimilado no grupo? Porque muitas vezes, principalmente a mulher, uma quer ser diferente da outra, ser mais, ou mesmo os jovens que você tem lá, às vezes de pegar em mentiras, de a pessoa querer falar aquilo que não é, que fez, mas não fez, para não ficar menos do que o outro. Existem máscaras, você acredita, dentro do grupo? Sim, com certeza. Eu acredito que todo dependente químico, ele tem não só uma máscara, ele tem inúmeros personagens que ele cria. Exatamente, acho que baseado nessa questão da falta de autoestima, né, nesse complexo de inferioridade. Então, ele começa a criar situações e personagens que não tem nada a ver com a sua realidade, mas que realmente mascaram quem ele é de fato. E dentro do processo de recuperação existe um momento em que essas máscaras começam a cair. E é um momento muito difícil, é muito doloroso e depende muito do apoio e de toda a assistência que esse dependente está recebendo no seu período de tratamento, para que ele possa realmente ir se desfazendo e desmontando essas máscaras. Eu tenho até alguma coisa escrita que eu falo sobre isso, onde eu vejo o dependente como um personagem no palco da vida, né? E quando ele termina a sua apresentação, ele percebe que ele está só, porque ele é só um personagem, né? Então, eu acredito muito que o processo de recuperação leva a esse autoconhecimento e a abrir mão. Você acredita que existe um tempo, algum tempo assim estabelecido, porque você está colocando que o período mais ou menos de 9 meses que vocês preparam para essa pessoa despertar, fazer a integração social. Em que momento que você acredita, no decorrer desses meses, que a pessoa tem essa percepção de deixar cair as máscaras? Eu acredito que não existe um tempo pré-determinado e que isso é uma coisa muito individual. Existem pessoas que muitas vezes chegam aos 9 meses de tratamento e você olha para eles e percebe que eles ainda não estão prontos. Concordo. Sabe? E assim, às vezes é muito doloroso, porque às vezes eles estabelecem, não, mas eu fiz um contrato e eu quero só ficar internado esse período, eu não quero ficar mais. Verdade. Né? E aí, como nós trabalhamos com internação voluntária, nós esclarecemos e deixamos em aberto que caso ele precise, ele tenha necessidade de retornar, que ele pode estar retornando, ou ele pode estar fazendo um acompanhamento dia, vindo participar das reuniões, se ele tiver essa disponibilidade. Então, a gente abre esse espaço, sim, porque a gente sabe que é necessário. E você acaba tendo reincidentes após essa alta? Sim. É comum? Mais ou menos. Vamos colocar uma média, assim,
Para grupo de 30, a gente tem pelo menos uns 3 reincidentes. 10%. 10%. É que eu tenho visto também assim, ao longo dos anos que o pessoal acaba retornando e às vezes a família fica surpresa porque a família acha que uma única vez que ele passa por esse processo, recebeu a cura. Certificado de cura, né? De garantia, como se fosse... É difícil, eu vejo assim, eu sempre falo isso para as famílias, é muito difícil eles entenderem que a dependência química, infelizmente, é uma doença incurável. Ela é contida, né? Mas essa contenção dela requer um atendimento diário, requer uma atenção diária. E, assim, estar em recuperação é estar mantendo essa doença contida, mas é necessário também que a família compreenda e não acho que seja uma coisa assim que seja benemérita. É uma obrigação. Eu acredito que eu estar em recuperação hoje, quando eu converso com os meus filhos, eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação. Então, assim, não é para se festejar porque se tem um filho que está em recuperação. Sem dúvida, é por aí mesmo. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui no nosso auditório. Oi, voltando um pouquinho ao assunto, eu estava pensando em mães que ficam internadas com os filhos. Até que ponto a presença do filho mantém a máscara do dependente e ajuda na recuperação desse dependente? Na verdade, estar com seus filhos em recuperação é exatamente contribuir para desmontar essa máscara. Porque, normalmente, as mães, algumas abandonam, né? Deixam as crianças com familiares ou até abandonam mesmo a ponto de as crianças serem recolhidas em SOS, em órgãos do governo. Quando nós internamos mães que chegam para nós trazendo seus filhos, o que nós conseguimos? Nós conseguimos resgatar nelas a valorização da pessoa mãe, né, da mulher, daquela que é cuidadora, daquela que ama e de que tem obrigações e responsabilidade com essas crianças. E o que é mais importante, ela consegue fazer isso durante o seu dia a dia, quando anteriormente ela tinha toda uma relação traumática com essa criança, né? Porque são crianças que participaram do uso, que muitas vezes viram a droga ser consumida, né? Que presenciaram situações extremamente difíceis. Então, quando elas começam a resgatar a mãe, elas vão resgatando também esse amor, esse carinho, esse cuidado, né? E isso ajuda, é interessante porque é uma via de mão dupla. Tanto a criança a gente começa a perceber a mudança no comportamento da criança, como a gente também consegue perceber a mudança no comportamento da mãe. É fantástico. Eu também concordo, vejo por aí mesmo. Acabou? Era isso? Então tá bom. Assim, o que você assim, hoje percebe em muitos dos internos que você tem, que acabam resistindo a aceitar a derrota? Existem situações assim que você percebe que a pessoa fica com muitas reservas, que não se entregaram, não deu aquele primeiro passo de falar, eu sou impotente, continua achando que pode usar, ou beber um pouquinho, ou utilizar de forma com menos em quantidade, intensidade, mas continuam com a reserva. O que você acredita que poderia estar obstruindo o caminho dessas pessoas para ter essa aceitação? São essas pessoas que a gente costuma olhar e dizer se elas acham que elas estão no controle. Isto. Né? Eu acredito que muitas vezes, porque assim, eu entendo que fundo de poço, cada um tem o seu. Né? E o nível do fundo de poço, só quem está vivendo nele é que reconhece e sabe o quanto profundo ele foi. Mas existem ainda hoje, eu acho que devido até pelo aumento, né, gritante de uso de drogas, né, de propostas para uso, existe ainda hoje pessoas que têm um apoio familiar e um apoio familiar que muitas vezes fala assim, não, mas se eu for embora depois, eu ficar devendo, a minha família vai me trazer de volta, ela vai pagar a minha dívida. Né? A gente vivencia isso dentro da comunidade. Né? Mães, por exemplo, que muitas vezes falam para nós, mas ele é uma pessoa maravilhosa, o problema é só quando ele usa. É isso mesmo. Sabe? Então, isso vai alimentando esse dependente químico
para que ele continue usando. Porque ele sabe realmente que ele vai ter alguém, vai ter uma porta que vai sempre abrir, vai ter sempre uma mão estendida. Né? Outro dia, eu fui muito dura com uma mãe, depois eu tentei conversar com ela e a gente só conseguiu conversar de novo numa outra reunião, porque eu disse para ela assim, ela falou assim, meu filho, eu tenho ido buscar droga para ele porque eu não quero que ele seja preso. E às vezes, quando eu não quero ele me bate. Eu falei, senhora, ele vai matá-la. Se a senhora não colocar o seu filho fora da sua casa, sabe, trocar todas as fechaduras ou mudar de endereço e não deixar que ele saiba onde a senhora está, provavelmente o próximo passo dele será não só agredi-la, mas ele pode matá-la. A partir do momento que está agredindo, se ela não dá o dinheiro para usar... Então, assim, sabe, é bem isso. E tem um momento que você tem que sentir que você não tem mais aonde segurar. Acabou. Não existe mais ponto de apoio para você. Ou você toma um jeito e vai procurar uma ajuda, ou você vai morrer. E se não existir o sofrimento, se ele não sentir na pele... Sem dor, não se entra em recuperação. E, infelizmente, muitos familiares poupam essa dor. Exatamente. Sentir na pele uma ameaça. Eles sofrem no lugar do dependente. Sofrem e se colocam no lugar. Você, assim, acredita que todo dependente precisaria conhecer mais a fundo até onde a sua doença vai? Eu acho extremamente importante. Né? Eu acho que quando se conhece qual é o problema, na medida em que a gente vai conhecendo a profundidade desse problema, a gente consegue dar para ele o peso que ele tem. Por exemplo, eu me senti muito mais consciente de que eu precisava entrar em recuperação quando eu comecei a buscar informações a respeito do que é a dependência de drogas e até onde eu poderia chegar. E aí você, no caso, teve quem, através de literatura, através do depoimento, através de padrinho, assim, o que contribuiu para você ter essa consciência? Ou foi espontânea? Eu fui fazer cursos, né? Eu comecei a frequentar a sala, eu me inseri num grupo anônimo, passei a frequentar a sala. Eu pesquiso muito na internet, sempre que eu tenho a oportunidade de fazer algum curso pela Uniad, eu vou e faço. Então, assim, eu fui me aprofundando, né, e buscando saber o que eu tinha realmente para poder lidar com isso. Mas no dia a dia a gente sabe que isso não vai ocorrer dentro da casa. Não. É? Infelizmente, também nem todo mundo tem acesso para esse tipo de informação. E é verdade. Olha, o nosso papo está tão gostoso, está tão bom, e que não dá para ficar fazendo muitas perguntas, porque eu gostaria que você falasse para essas mães, para esses jovens, uma mensagem muito boa. Do que você pode falar até da sua casa? A nossa casa, para mim, ela foi assim, uma mão estendida, né? Num momento de total escuridão, onde eu me senti perdida, e o trabalho acabou por si só dando muito sentido para a minha vida. Né? Hoje, graças a Deus, eu trabalho, eu tenho uma família, eu recobrei minha dignidade, e tudo isso foi com a contribuição do trabalho dessa casa. Com relação às mães, eu também sou mãe, né? E eu tive um dos meus filhos que eu tive que tratar, que também teve problema com dependência química, e eu tenho certeza que a minha referência na época contribuiu muito para que essa filha se envolvesse também com drogas. Mas eu acreditei, ela foi minha interna, né? E eu falei para ela, todas as vezes que ela chorou, por talvez eu ter sido muito dura, eu dizia sempre para ela, eu falava, você está chorando hoje para que eu não chore amanhã. Né? Então eu diria às mães, né, que são mães de filhos dependentes, que o maior amor que a gente pode dar para um filho é realmente estabelecer para ele o limite de que esse amor não pode permitir que ele continue se destruindo e destruindo a família. Acho que isso é de vital importância. Realmente, a sua família fez alguma coisa assim, parecida com você? Comigo não, porque quando eu resolvi ir para um grupo de ajuda, para uma casa de recuperação, foi encaminhado por um serviço médico hospitalar. Né? Foi pelo Emílio Ribas. Você já tinha 2 agravantes. Já. E precisou sentir na pele, não é? Com certeza. Então você também faz parte dessa ideia de que se a família não deixar ter consequências
provavelmente essa pessoa não acorda para o tratamento. Exatamente. Maravilha, maravilha mesmo. Eu gostei muito do seu, assim, da sua experiência de vida, é algo novo para a gente. Sabemos que a gente pode hoje até contar com uma casa onde que também trabalha o HIV, também a dependência, também um valor bem acessível, do qual você falou. Os parabéns, viu? Você é uma batalhadora, uma vencedora, obrigada, uma heroína, porque é tão difícil encontrar, no decorrer desse tempo, alguém que levante a bandeira como você levantou. Meu sincero agradecimento, parabéns. Obrigada. E pode contar que eu vou dar uma ligadinha de vez em quando para você. Tá bom. E agradecer você, assinante, por estar até agora e vai continuar nos prestigiando. Entre em contato e falar para vocês que esse programa tem apoio da Instituição Cláudia Manso, que dá apoio a dependentes e familiares. Também tem apoio da Igreja Batista Betel de Santo André, que traz esses músicos, esses cantores para nós. Também do canal Net Cidade, um grupo de voluntariados, do nosso amigo Djalma Lorenzini, de Espaço Vivo e Paisagismo, e agora da nossa amiga Ângela, da loja Trajes Rigor, de São Caetano, lá na rua Piauí 999. Pois é, nosso programa chegou ao fim e convidamos a todos os grupos anônimos do nosso país aqui que queira trazer um tema. Fiquem à vontade, entre em contato conosco, que teremos prazer de recebê-los. Esse é um espaço democrático que teremos, assim, satisfação de bater esse papo tão gostoso como batemos hoje com a Maria Elisa. Muito obrigado e obrigado a vocês. Me perguntam sobre Deus, Deus não dá pra explicar. Fez o pássaro na flor, o sol, a lua e o mar. Move o barulho das águas, maremoto, enxurrada. Todos os mistérios profundos estão na sua palavra. Se Deus é mentira ou loucura, não quero mais a verdade. Santa loucura me conduza, quero ser louco de Deus. O velhinho Abraão teve um grande desafio, pegou todos os seus bens e saiu sem ter destino. Ele ainda acreditou que Sara gerasse filho, andou por fé e não vista, pois Deus tem os seus caminhos. Se Deus é mentira ou loucura, não quero mais a verdade. Não. Que a santa loucura me conduza, eu quero ser louco de Deus. O homem sonha em ver Deus, tentou invadir o céu, presunçoso e sem juízo, fez a torre de Babel. E no céu entra-se morrer, e se for servo fiel, ou no toque da trombeta, que abrirá um imenso véu. Se Deus é mentira ou loucura, não quero mais a verdade. Que a santa loucura me conduza, quero ser louco de Deus. E mais louco é o servo que não dá ouvido a Deus. Diz: eu tenho livre-arbítrio, na minha vida mando eu. Está correndo um grande risco de padecer, de se dar mal. Veja, a mulher de Sló virou estátua de sal. E se Deus é mentira ou loucura, não quero mais a verdade. Que a santa loucura me conduza, eu quero ser louco de Deus.
Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. E Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. É a fonte do saber, de todo conhecimento. Que seja todo homem mentiroso e seja Deus verdadeiro, oh glória. Se Deus é mentira, oh loucura, não quero mais a verdade.